Bom, vamos lá. A ideia aqui é a gente começar a falar sobre liquidez, tá? E quais são, né, esses pontos em si de liquidez. A gente tem vários cenários aqui para a gente iniciar. Então, a gente tem figuras gráficas, tá? A gente vai ter seções, né? A gente vai ter alguns padrões em si de high time frame, tá? Então, de tempos gráficos maiores em si, para ter a liquidez. E conforme já foi ensinado, o SMC em si, né, ele se movimenta por duas figuras. Figuras, eu digo, dois padrões, tá? Que é ineficiência, né? Nosso famoso imbalance e a nossa famosa liquidez, tá? Então, o nosso mercado em si, ele se baseia justamente nessas duas situações, ineficiências e liquidez. E a liquidez, a gente tem que pensar nela como uma contraparte que existe do mercado, tá? O ICT, ele fala que quem realmente faz a movimentação do preço, né, são os bancos centrais. Então, do mundo todo, né, a gente falando de bancos centrais, até acontece manipulações de fundos. Então, por exemplo, quando a gente fala de high time frames, por exemplo, a gente está falando que, por exemplo, stops de fundos de investimento são em máximas de semanal, diário, né? Então ele junta essa ponta de liquidez também dentro desses tempos gráficos aí, certo? Show de bola. Pensando nisso, vamos começar com o nosso básico do básico do básico, né? Vou desenhar as figuras em si primeiro e depois a gente começa a desenhar com viés, tendência, referência e como a gente usa isso no nosso dia a dia, como a gente usa essa liquidez no nosso dia a dia. Aqui você vai escutar como várias situações, como buy side, liquidity também, ou o próprio sell side, né? Então você vai ter esses cenários em si, tá? Também que são padrões aí que a gente escuta bastante dentro da SMC. Então, a primeira ideia, nossa, tá? É a seguinte. Boa noite, galera, quem tá chegando aí. Hum, o que é a primeira ideia? Por exemplo, pontas de figuras gráficas. Então, o mercado, às vezes ele vem do movimento de alta, né? E gera uma acumulação. Então, nosso famoso triângulo, né? Que são figuras do varejo, né? Vocês não estão vendo minha tela, galera? Vocês não estão vendo minha tela? Acho que é só o Neves. Dá uma reiniciada aí no Zoom, Neves. Deve ser algum bug aí, tá? É, Então, a gente tem aqui, por exemplo, o famoso triângulo, né? Que é esse triangulinho aqui, ó, que o mercado vem acumulando, fazendo topos descendentes, como fundos descendentes. A gente tem que pensar que, por exemplo, tem gente que já vem comprado dessas regiões, tá? Dessas regiões que a galera já vem comprado, eles fazem condução de stop. Então, se ele está comprado, quem que é a contraparte dele? O que que é o stop dele? É uma venda. Então, a venda dele, ó, ele vem trazendo para esses fundinhos aqui, ó, tá? Então, você tem contraparte desse cara aqui. Fora que vai ter gente comprador de breakout ou vendedor de breakout, né? Então, dessa acumulação tem gente vendendo fundo ou comprando aqui também, querendo dar liquidez da contraparte também. Então, por exemplo, o que eu tenho que pensar? Primeiro é meu viés. Cara, minha referência ela é altista, certo? Primeiro ponto. Então, o que que você tem que observar? Qual o meu viés? Alta ou baixa? Então, essa é a sua primeira pergunta, tá? Como é que eu identifico isso aqui, Luiz? Isso aqui você tem que vir fazendo análise top-down, né? Vindo lá, por exemplo, diário.
depois 4 horas, H1, depois M15, e aí você tem um viés. O que que é o viés? Cara, é sua tendência macro e micro em si, tá? Você tendo isso, você tem uma formação muito maior de opinião para que lado que você vai operar, certo? Entendendo isso, você, por exemplo, pode ver que às vezes existe um desbalanço aqui. Então você tem duas opções de abrir um trade. O primeiro, que é o tradicional, que a galera quer bater um risco aqui, tentar levemente acertar um fundo. Então, naturalmente, se você faz esse risk entry aqui, usando essa manipulação, primeiro que você não sabe ainda se é a manipulação. Pode ser que o mercado venha buscar essa liquidez também, tá? Então, esse trade é um trade mais agressivo, certo? O que que você tem que pensar aqui? Se você vai tradear aqui na compra, pensando que o mercado vai fazer esse movimento, você tem que trazer seu stop para outra ponta de liquidez. Então, aqui, ó, se a gente pensar, a gente não vai ter um risco retorno muito atraente, quase um para um praticamente, né? Então, que a gente vem trazendo numa movimentação dessa um pouco mais seguro? Cara, um movimento aqui onde você tem um choque, pode até ser interno esse choque, não vejo problema, mas junto com um imbalance. Então, esse trade aqui, ó, ele é muito mais saudável, né? Você abrir essa posição justamente aqui e trazer o seu stop, né? Deixa eu só mudar essa cor aqui, galera. E trazer seu stop aqui para baixo. E aí você tem, ó, já por mais que você faz um trade menor, mas você tem um payoff já muito mais atraente, trazendo um risco retorno aí de 3 para 1, 2,5 para 1, o que já traz um cenário mais atraente para a gente. Então, você tem que juntar liquidez com viés para entender se faz sentido ou não. Esse cenário também pode acontecer, por exemplo, assim, ó. Deixa eu apagar aqui um pouco. Esse cenário pode acontecer do mercado fazer essa manipulação aqui, né? E depois manipular essa ponta e fazer isso, tá? Ou pode acontecer do mercado fazer isso, ó, ir embora e continuar com o seu viés, certo? E aí, Luiz, o que que eu faço num cenário desse? Se eu tento acertar esse topo, cara, primeira coisa, se você tentar acertar esse topo, você tem que pensar que você está contra o seu viés. Então, é uma operação de tentativa de acertar topo, tá? Com configuração de reversão. Então, assim, naturalmente você tem que ter em mente que esse trade é extremamente mais agressivo do que eu operar a favor da tendência ainda com choque a favor desse movimento. Então, assim, o que que eu te aconselho? Cara, se você está achando que o mercado ainda precisa vir aqui buscar esse desbalanço, e você quer tradear isso aqui, espera quem? Um choque com desbalanço aqui, né? Em vez de tentar acertar esse topo, a gente falou disso hoje em sala. Tenta entrar aqui com stop aqui e sai com o alvo na outra ponta de liquidez, tá? Para depois fazer a mesma coisa aqui. E aí você entra nessa outra região. Então você tem um trade vendedor aqui e você tem um trade comprador aqui, certo? Então, esse é um primeiro cenário, tá? Mas repara que eu nunca deixo de lado quem? O meu viés. O meu viés, ele é muito, muito, muito importante. Como outras maneiras. Você pode... Que tempo gráfico você está olhando isso, Luiz? Cara, pode ser infinitos tempos gráficos. Isso é fractal, tá? Igual você tem gente na sala fazendo isso em 1 minuto, você tem gente fazendo no 5, numa hora e tudo. Lógico que quanto maior o tempo gráfico, mais confiável é a sua liquidez, tá? Isso é um ponto muito importante. Quanto maior o tempo gráfico, sua liquidez fica mais saudável em si, tá? Por isso que vocês vão ver eu tradando, eu gosto muito da manipulação da liquidez de H1, né? Que é mais próxima do nosso intraday, ali acontece um pouco mais, certo? Outro cenário muito típico também é, você está lá e o mercado cria, que eu chamo aquela acumulação em alta, e o varejo traz isso como uma LTA, né, uma linha de tendência de alta.
E é tradicional que a gente tem que pensar aqui? Quem já está no trade está fazendo condução. Então ele vem trazendo stop para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então o cara que está comprado aqui, as ordens de venda dele estão aqui, né? As pessoas que estão apostando numa reversão vão vender pivôzinho, vão vender aqui. Então aqui está a sua ponta de liquidez mais forte, onde existe a manipulação mais forte também. Então o que que você tem que pensar? O que que é o natural? Para tomar toda essa LTA, tá? Dica agora importante que eu vou dar para vocês. Para o mercado fazer esse movimento muito forte e jogar para um imbalance, que a gente pode ter aqui, ó. É, normalmente a gente tem um evento de 3 estrelas aqui, então uma notícia, tá? Para fazer esse movimento muito bruto, tá? Então o que que a gente pensa aqui? Que não precisa ser tão agressiva essa manipulação, tá? Essa manipulação onde você tem a galera vendendo aqui, tanto a galera que está com o stop aqui ou a galera que vai abrir um trade, ela vem às vezes um pouco mais curta aqui. E como é que a gente trada ela? Cara, a gente tem nosso viés é altista. Então aqui você tem order block, região. Eu não quero acertar esse fundo, eu quero que o mercado venha, cria um choque, tá? E venha com esse choque com um desbalanço, né? E aí sim a gente começa a entrar com esse cara, posicionando nosso stop no fundo deixado para trazer o alvos na mira. Então, isso aqui é uma manipulação. É uma região interessante também que o mercado manipula para depois a gente abrir as nossas posições, certo? Então, isso aqui é de extrema, extrema importância para a gente, certo? Esse é um ponto de liquidez também que a gente tem que observar. Daqui a pouco a gente vai para gráfico, tá, pessoal? E aí a gente começa a observar algumas coisinhas, beleza? Outro ponto importante são sessões. Então, cara, sessões são interessantes, como por exemplo, cara, você tem às vezes Ásia aqui. Então, Ásia abre acumulado. Aí, Nova York manipula. Desculpa, Londres manipula. E aí, Nova York faz expansão. Então, você tem uma região de manipulação e vamos supor que seu viés é de alta, certo? Aí, o que que você tem aqui? Aí, que a galera tá pegada? A galera tá pegada no seguinte, cara, tô com o order block aqui no H1, tô com esse order block. Então, a pessoa já tá começando a buscar vendas aqui. Porque, sei lá, pô, Nova York é o horário que a pessoa começa a tradar, sentou no PC agora, e ela tá aqui. Ela perdeu esse movimento, que às vezes até gerou um trade aqui, ó. Vamos desenhar esse trade aqui, ó. Manipulação de Ásia, troca de estrutura, Fair Value Gap, e aí deu um tradezinho aqui, ó, com entrada aqui. Ah, Luiz, por que que você está comprando aí? Tá? Isso é uma dúvida comum, com o meu stop aqui no fundinho. E aí o mercado já está aqui, ó. A pessoa já perdeu esse trade. Aí o mercado vem aqui, ó, e às vezes cria uma tendência de alta e a pessoa está começando a vender aqui, tentando acertar um topinho. Tá errado? Cara, olhando, o mercado tá caro. Então, é natural a gente buscar uma venda aí nessa região. É natural, tá? Só que a gente está correto fazendo isso? Nosso risco está muito elevado. Por quê? Porque eu tô contra o meu movimento principal, a minha tendência. Então, é, a ideia aqui, na verdade, é tentar pegar esse trade, ter a paciência do mercado chegar aqui e dar esse trade para gente, onde o mercado manipula topo, manipula fundo e depois faz um movimento de expansão. Então, assim, o que eu quero que vocês comecem a reparar? Eu não estou tentando acertar esse topo e muito menos esse fundo. Isso foi até uma dúvida na sala hoje. Ah, Luiz, quando o mercado está subindo muito, eu me coço muito para vender. Beleza. Só que assim, você está vendendo, certo? Será que você não está vendendo, tentando achar topo numa tendência de alta? Eu prefiro tentar esperar o mercado me dar a clareza do movimento e entrar um pouquinho atrasado do que tentar ficar acertando esse topo 3, 4 vezes e tomar 4 stops, entendeu? Então eu tenho muito mais essa preferência. O que a galera tem mania, às vezes, até de treinar aqui dentro de uma acumulação.
A ideia aqui é a gente fazer o quê? É a gente esperar a acumulação ela sair. Porque o que é a acumulação dentro do SMC? É a origem do movimento. Então, o movimento ele vai se originar a partir de uma acumulação, né? Onde está se criando liquidez, tanto aqui quanto aqui. Lógico que eu estou criando uma acumulação linda, perfeita aqui, né? Uma acumulação nem sempre é assim, às vezes é assim, ó. Tá. Mas o que que é isso em si? Isso aqui é uma acumulação onde vai gerar o início do movimento, onde tem aquela galera que opera o breakoutzinho, né? Que é o rompimento, né? E aí dá aquele pumpzinho no preço, aquela saída brusca do preço, porque é onde a liquidez está acumulada, é onde vai começar a manipulação dessas duas pontas. A partir daí a gente vai começar a entender, para onde eu vou? Por quê? Primeiro eu vou ter meu viés aqui, pô, eu tô vindo de uma tendência de baixo, né? E aí, mercado tá rompendo fundo aqui. Vou começar a vender ele aqui? Cara, às vezes não. Às vezes, primeiro que se eu vender aqui, eu tô vendendo no pior preço possível. O ideal seria que ele manipulasse essas estruturas e aqui me desse uma troca de estrutura junto com um Fair Value Gap. E aqui sim eu pegar o trade com o stop lá no topo, primeiros alvos aqui nas estruturas e posso tentar fazer uma extensão de alvos aí para regiões mais macro. Então, onde a galera peca? A galera peca tentando aceitar esse cara aqui, tentando aceitar esse cara aqui. Eu não quero aceitar esse cara, eu quero só que ele manipula para depois gerar um movimento para eu fazer minha execução. É isso que eu quero. Eu quero fazer justamente esse movimento, tá? Outra região também de liquidez, cara, tempos gráficos maiores. Então, você tem lá o gráfico do diário, né? Vou pegar um gráfico aqui do diário verdinho. Então, cara, o gráfico do diário, cara, essa máxima é liquidez para mim, essa mínima é liquidez para mim. O semanal, máxima é liquidez para mim, mínima é liquidez. Ah, Luiz, como é que você usa isso? Cara, sei lá, vamos tentar trazer isso um exemplo aqui. Deixa eu apagar só essas coisas aqui, tá, galera? Tudo também vem do seu viés, tá? Daqui a pouco eu abro para dúvidas também, mas deixa eu, deixa eu só ver se tem alguma coisa importante que eu tenho que manter aqui no ouro. Cara, senão eu vou apagar tudo. Beleza, apago tudo. Não tem nada importante aqui para mim agora. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante, tá? Tô no meu gráfico diário, né? E qual é o meu viés do diário? Cara, claramente meu viés é de alta. Eu venho de um movimento de expansão, né? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Eu venho do movimento de expansão aqui. Tô no topo, posso trabalhar vendido? Cara, não tem problema. É uma operação boa? Cara, é uma operação contra a sua tendência. Então, logo, de cara, você tem que entender se o risco está alto. Vou também sair comprando aqui nas regiões? Também não vou. Por quê? Porque eu estou no movimento, cara, eu quero que o mercado venha buscar regiões, ó, como, por exemplo, um Fair Value Gap aqui do diário. E se eu observar bem aqui no diário, olha a minha acumulação, né? Eu tenho uma acumulação aqui. E olha que interessantíssimo isso aqui. Esse movimento de barra de ignição, muito, olha o price action disso aqui, barra de ignição com muita intenção vendedora, rompendo aqui o breakoutzinho, a região de consolidação, e olha como ele devolve. Cara, isso claramente é um movimento de manipulação. O ouro já vem esses dias meio acumulado, a gente vem vendo ele. No intraday até faz uns movimentos legais pra gente, mas olha que interessante como faz um movimento do sell to buy, né? Vendendo para poder comprar, fazendo a contraparte dele. Isso é muito interessante, porque quando eu vejo isso no diário, logo de cara eu já posso ir para o meu intraday, buscar aqui minhas regiões de compra. Eu posso ir lá para o meu intraday, puxar uma referência, né? Olha, devolveu esse imbalance todo aqui já. Eu posso pegar uma referência aqui e esperar, às vezes, por uma acumulação para eu tradear. Onde eu vou tradear? Vou tradear aqui, ó. Entendeu? Então eu já posso começar a esperar configurações nessas situações. Mas onde eu queria chegar? Eu queria chegar antes da gente entrar para configurações, parte operacional, eu quero mostrar para vocês isso. Cara, ó.
Olha a máxima do diário. Como o mercado manipula. Aqui você pode usar como alvos, né? Ou também você pode usar também como estruturas de esperar manipulação para depois fazer uma execução. Ah, Luiz, você está me dizendo que eu posso buscar uma reversão aqui? Cara, não sei se é um tipo de operação que eu faria aí, justamente por estar contra a tendência, ainda mais o euro que vem renovando máximas históricas atrás de máximas históricas. O que que eu esperaria em si? Esse recuo aqui, ó. O que que seria mais interessante, cara? O euro ter, desculpa, o euro não, o ouro ter manipulado essa mínima. Ó, vindo aqui e negado tudo, engolfado esse candle. Cara, perfeito, porque ele já manipulou essa mínima aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos achar um cenário aqui interessante, ó. Olha que legal. Ahn, ó, esse é outro cenário que ele não manipulou a minha mínima e ele está dentro de uma região de desconto dessa macro aqui do diário. Olha aqui, vamos lá. Outra coisa, ó, acumulação no diário. Olha como ele rompe o diário e como ele devolve. Isso é movimento clássico de manipulação. Clássico, 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 tá? Isso tem muito a ver com Power of Three também, com o PO3, tá? Não sei se vale a pena eu entrar nesse assunto aqui agora. Depois eu quero fazer uma aula só disso. Mas isso também tem muito a ver com o nosso Power of Three. Vamos só destrinchar isso aqui num tempo gráfico menor. Então, ó, o mercado gerou a meu movimento de expansão, né? Olha que interessante, gerou meu movimento de expansão, ele criou a minha acumulação e aqui, ó, que a gente estaria esperando aqui para tentar essa venda? Cara, nesses imbalances, né? Como o mercado aparentemente está bem forte, e é interessante que na região de consolidação o mercado faz barras de ignições muito atraentes, né? Parece que ele vai, puta, agora o mercado vai. Aí você começa a vender. Não, agora o mercado sobe. Aí você começa a vender. Mas antes disso, ele faz quem? Uma manipulação. E depois sim ele pega força, né? Depois sim, é esse tipo de movimento que a gente está esperando manipulação, tá? O ideal aqui, como era o mercado manipular, por exemplo, jogando o preço para cá, né? Chamando inclusive compradores dentro dessa região, né? Para dar a contraparte da venda aqui em cima, mas aqui aparentemente ele já conseguiu a contraparte dele. Então, ó, o mercado reage extremamente forte. O que que a gente pode esperar numa configuração dessa, né? Pensando que o mercado pode voltar aqui a manipular a região de fundo daquela acumulação do diário, né, que a gente marcou para entrar no desconto da macro lá nos Fair Value Gap. Ah, a gente pode pensar aqui na seguinte situação. Eu posso vir aqui, dentro desse time frame aqui, eu caí tempo gráfico. Vamos ver os 5 minutos, como é que tá aqui. Ó, esse aqui já é um cenário clássico, ó, de manipulação. Eu não quero acertar esse topo. Eu quero acertar o flow, ó. Manipulação do movimento, troca de estrutura, choque com o Fair Value Gap e entrada no Fair Value Gap, ó. Para não ficar de fora, eu sempre aconselho que entra no começo do Fair Value Gap. Ah, Luiz, meu stop vai ficar um pouquinho grande. Beleza, mas você não fica com risco, porque se o mercado está fora, ele nem fecha o Fair Value Gap como um todo, né? Olha que legal. 8-1, 9-1 de risco retorno vindo aqui para consolidação do diário. Olha que legal. Então, é esse tipo de trade que a gente vai acabar buscando aí. Ó, novamente, ó, mercado veio, né? Ó, vou traçar nossa referência. Isso que eu nem tô colocando sessões aqui nem nada. Tô olhando puramente o gráfico em si. Mercado gerou a nossa acumulação. Vi com uma baita barra de ignição manipular a extremidade. O que que eu tenho aqui? Beleza, eu vou sair vendendo nesse Fair Value Gap? Não, eu não quero acertar esse Fair Value Gap. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar o flow e ele me garantir que aqui realmente estou. Então, ó, o mercado vem fazer minha troca de estrutura e é muito interessante que ele troca. Tá vendo essa barra de ignição? Ele devolveu ela inteira, cara. Então ele quebrou a força dela inteira pensando aqui em price action, tá? E aí, ó, o mercado ainda cria uma liquidez totalmente manipulável. Aqui é um ponto que eu perdi o gráfico ali, né? Tava lá em cima, né? Peraí. Aqui, né? Deixa eu puxar o replay para cá, só para eu não perder a estrutura do gráfico. Vamos ver num minuto. Cara, aqui é um lugar que eu não teria.
desbalanço, né? O imbalancezinho nosso. Então, talvez aqui, ó, você poderia reentrar mais abaixo, ó, com o Fair Value Gap aqui. Então, você poderia vender nessa região, stop acima e, e aqui você vai pegar outra manipulação de outra acumulação num fractal menor, que é o que eu falei para vocês. Isso aqui é fractal. Não é regra e numa hora só, não. Ele vai acontecer isso numa hora, ele vai acontecer isso no 15, no 4 horas, no diário, nos 5 minutos, no 1 minuto. Então, isso aqui é fractal. Você pode usar essa acumulação do 15, você pode usar essa acumulação do M1, tá? Então, olha aqui que interessante. Essa aqui é até uma acumulação que ela vem em forma do canalzinho, né? Ó, que interessante. E aí, desculpa, essa manipulação ela vai acontecer justamente dessa maneira, ó. Meu flow é baixista, mercado manipula com um candle muito forte, eu não quero acertar esse topo. Eu vou esperar ele devolver e trocar minha estrutura. E o que tem que ter de crucial aqui? O mercado deixar um imbalance. E aí eu entro nesse imbalance com stop lá no topo da estrutura. E aí eu caio com essa movimentação em si. Olha que interessantíssimo isso. E repara que eu não estou tentando comprar aqui, eu não estou tentando ir contra o meu movimento que já vem sendo criado. Por mais que na macro eu estou na tendência de alta, mas para eu entrar na tendência de alta da macro, agora a minha ideia é manipular esse fundo. Então, assim, nada impede no intraday de eu descer aqui com esse movimento, tá? Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Luiz, eu tomei muito stop nessas operações onde o mercado não faz as correções até o ponto acima de 50% e operando contra a tendência. O principal é que eles estão a grande maioria de stop. Cara, exatamente, você tem que é, olhar essas acumulações, olhar essas figuras, desenho nos candles diários para rastrear justamente aonde está a nossa liquidez em si. Rastrear onde está a nossa liquidez em si. Olha que interessante. Onde que vai entrar região de demanda aqui, ó? Eu posso agora começar a observar aqui abaixo dessa acumulação, onde há fundos duplos, e aqui esperar uma manipulação interessante. Porque dessa manipulação interessante, eu começo agora a entrar com o meu flow altista a favor da minha macro. Ó. Vamos saber o que rolou aqui, ó. Ó, que legal. Beleza. Olha que legal. Eu não estou tentando acertar esses fundos. Eu vou tentar o quê? Esperar uma troca de estrutura, uma movimentação muito mais clara. Olha aqui meu H1. Olha meu H1, que legal. Ó, meu flow, baixista, baixista, baixista. Olha aqui, começou a trocar estruturas. Aqui você está com estrutura interna, né? Aqui você perde a estrutura do H1. O que é o mais interessante? Se você for forçar esses caras aqui, force apenas se tiver desbalanço. Nosso famoso Fair Value Gap. Olha que interessante, ele troca a minha estrutura, né? Já vem trazendo uma divergência aqui no RSI que eu já ensinei vocês. Posso começar a entrar aqui? Posso. Eu estou numa hora ainda. Então, assim, vamos puxar o replay para cá. Ó, a minha estrutura, ela troca aqui, realmente. Aqui é um choque de uma referência interna. Mas como eu já manipulei a minha região do diário e meu viés em si é altista, eu posso começar a buscar minhas compras depois de troca de estrutura. Então vamos aqui, ó. Não vou entrar no H1, porque a gente não entra muito no H1, né, galera? Mas, ó, vamos lá. Choque no 60. Vai criar... Isso que eu nem tô olhando sessões. Se eu botar aqui, fosse... Deixa eu ver como é que tá aqui as killzones. Olha que legal. Ásia, olha que perfeito. Olha aqui, outro gatilho nosso. Manipulação da Ásia. Olha aqui. E olha como vem o pavio desse cara. Então eu posso cair lá para os 5 minutos. Olha aqui. E procurar agora meu choque com desbalanço. Olha aqui que legal. Manipulou a Ásia, entrou para minha região de OTE, né? Dentro de uma tendência de alta que alinhou com a minha macro, que é de alta. Então, a gente começa a fazer alinhamento de referência. E o que é o mais interessante de tudo? Olha aqui o mercado fazendo choque interno com imbalance. Ó, você tem este imbalance aqui. O que eu sempre falo para vocês? Para não ficar de fora do trade, entra no comecinho do imbalance. Olha aqui, você acerta os olhos do mosquito. Stop no fundinho que o mercado deixou e você vai levar o alvo para a referência do H1. Ó, você tem um trade aqui de 3,38 para 1, entendeu? E aí, ó, o mercado ainda veio retestar aqui de novo.
tá? O mercado veio aqui retestar aqui, tá? Essas marcações verdes escrito Bull no RSI, você colocou o indicador? É o indicador daqui mesmo, ó, tá, galera? Ó, só esse aqui, ó, RSI, esse aqui, ó, Divergente RSI, tá? É esse aqui, ele já plota essa divergência aqui no gráfico, tá? Beleza. Então, o que que você tem que pensar em si? Você tem que pensar que o que que é a manipulação? Olha o que que o Neves falou que interessante. Eu não consigo entender o que verdadeiramente é manipulação. Beleza. Ó, é, vamos pensar aqui isso aqui, ó. Vou desenhar, acho que vai ficar mais fácil. Ó, mercado está em tendência de baixa. E aí eu estou aqui próximo à minha região dos 50%. E o mercado começou a fazer uma situação assim, ó. Querendo dar uma acumulada, o mercado não sai da região, nem nada, tal, tal, tal. Tá. E aí ele vem e vocês estão com um fair value gap aqui, ó. Certo? E aí ele vem me dar um candle assim. Vocês venderiam? Responde no chat para mim. Sim, sim. Vocês falaram sim, aguardaria uma confirmação. Eu sei que ele está manipulando aqui, eu sei que ele está manipulando aqui, ó. Eu sei que isso pode ser uma manipulação, mas ele pode seguir lá para cima? Lógico que pode. Não sou eu que controlo o movimento. Então eu não sei ainda se é manipulação. Eu sei que ele está saindo da consolidação. Ponto. Eu sei que aqui está entrando muita ordem de compra. O que naturalmente, na teoria, daria a contraparte do Smart Money, que seria a venda a favor do movimento que a gente está. Só que eu tenho confirmação aí, eu não tenho nenhuma confirmação. O mercado ainda está me dando uma barra elefante aí, que a gente chama uma barra de ignição compradora. Tipo, vou sair vendendo nas costas dela? Se você for vender, o correto é botar um stop mais longo lá na estrutura. Mas eu não indico, porque você estraga muito o teu payoff. Então, quando eu sei que é uma manipulação? Cara, quando o mercado, por exemplo, vamos supor que eu estou olhando 15 minutos aqui. Ele faz isso. Naturalmente aqui é o famoso buy to sell. O mercado comprou para vender. Ele comprou para fazer a contraparte dele, que é a venda. Ele só manipulou. Cara, isso aqui é clássico de manipulação. Clássico. Se você descer agora o tempo gráfico aqui para M1, naturalmente você vai ver o quê? Você vai ver isso aqui, ó. Ó, ó. Fair Value Gap aqui para você vender, ó. Você vai ver esse movimento. Cadê tua venda? Tua venda tá aqui com stop aqui. Esse aqui é teu trade. Entendeu? É isso que você vai esperar para entender se está manipulando ou não. Enquanto estava esse candle verde, você não tinha ideia ainda, porque ele poderia buscar essa próxima liquidez. Então eu não gosto de realizar esse trade aqui, vendendo. Não que esteja errado, na teoria em si está certo, mas seu payoff não fica muito atraente. Agora, aqui, ó, eu posso entrar aqui com o stop aqui e carregar esse alvo lá para baixo, ó. Isso aqui eu tenho 5 para um. Enquanto se eu vendesse aqui ó, na macro, eu tava com 2 para um. Entendeu? Então, assim, essa venda aqui é a melhor. Ela é uma estrutura muito melhor. Isso aqui é chamado de buy side liquid, né? Ou a parte de baixo, sell side liquid, você vai ter essas pontas. Por isso que, assim, nosso desenho tradicional no SMC é como? A gente fala, cara, espera movimento de expansão, mercado tentar entrar para a região de desconto, criar uma liquidez para você manipular e por isso que a gente não fala para você fazer isso aqui, ó. Não faz esse desenho reto, a não ser que tenha o que aqui um fair value gap e já esteja num cenário de manipulação. Mas seco numa estrutura de H1, a gente evita isso. Por quê? Porque o mercado precisa ter o quê? A contraparte. Luiz, como assim? Não estou entendendo a contraparte. Aqui, ó, é a liquidez. Esse cara vai chamar os vendedores de pivô, de outras estruturas, ou acumulação aqui, ó, posso fazer diferente, ó.
Opa, ó, onde está a galera? Pô, os vendedores aqui, ó. Esses vendedores vão fazer a contraparte para compra no Fair Value Gap. Então, essa galera vai fazer o seu trade aqui. Então, sempre para abrir um trade, o que que você tem que pensar? Na liquidez. Por quê? Porque é ela que vai fazer sua contraparte. Para você não ser quem? A liquidez. Se você não sabe onde está a liquidez, provavelmente você está sendo a liquidez. Então, se você está aqui confuso, nossa, eu não estou entendendo onde é a liquidez, nossa, eu não estou sabendo onde eu posiciono minhas coisas. Cara, provavelmente você está sendo a liquidez. Você está dando liquidez para mim, para a galera da comunidade, para a galera que está operando, tá? Não que a gente é tomador de liquidez em nada, tá, galera? A gente, como varejo, nem mexe no mercado, tá? Mas a gente está tentando fazer esse movimento a favor da galera que vai manipular. Tá fazendo sentido, galera? Comenta aí, tá fazendo sentido? Tá? Então é isso que eu quero que vocês começam a buscar, tá? É isso que eu quero que vocês começam a buscar. Então, por exemplo, vamos pegar algum outro cenário aqui. Vamos pegar o S100, tá? Olha o S100 aqui. Aqui, aparentemente, ó, ele parece que ele vai chamar para uma venda, né? Ó, a gente até comentou. Só que assim, eu tô a favor do meu viés? Cara, meu viés é de alta. Viés é de alta. Então, assim, vou tentar aceitar esse topo, logo eu, varejão. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, cara, tenta operar a favor da tendência. Agora, olha aqui, que cenário bacana aqui, ó. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui, ó. Ó, isso aqui a gente fez em aula, isso aqui foi na segunda-feira. A gente comentou desse trade aqui. Olha que bacana aqui, ó. Que tinha, que eu falei para vocês? Cara, enquanto o mercado, eu falei isso aqui, exatamente essas palavras na sala. Quem estava na sala escutou. O mercado, você quer vender aqui, ele não pode manipular sua liquidez. Por quê? Se ele manipular, provavelmente aqui tem a contraparte para subir. A tendência é de alto, o viés é de alto. A gente puxar aqui lá no 60, o viés é de alto. Olha o viés, olha o viés, olha o viés. Viés é de alto. Ficar tentando achar topo aqui é loucura. Beleza, mas não é por isso que você não pode vender, tá? Então, se você tá lá nos 5 minutos, olha teu viés, olha o tamanho desse fucking balance. Qual que é a ideia do mercado? Vir aqui para continuar seu movimento. Então, o que que eu falei? Se o mercado manipular essa liquidez e entrar para o imbalance, esquece venda. Por mais que tá bonito aqui, ó. Aqui tava mó bonitão para bater a venda. Eu falei, esquece, abandona isso, porque o viés é de alta. Se o mercado estivesse assim, ó, o que que eu falei lá? Eu falei assim, ó, se o mercado estivesse aqui, que aqui foi um trade que rolou, ó, que a gente comentou, ó, o mercado tá aqui. Deixa eu tirar só, ó, tanto que era a máxima de Londres aqui, mas eu vou tirar as sessões só pra gente não misturar a sessão agora. O mercado estava aqui. Olha que interessante. O mercado faz. Qual que é a liquidez para o imbalance? É essa aqui. Essa aqui, essa galera aqui vai vender. Essa galera vai fazer a contraparte do imbalance, para a galera comprar e jogar e seguir o viés. O mercado tá longe ainda? Tá. É um trade arriscado aqui? Extremamente arriscado. Mas se for fazer, você faz aqui para cima, antes de manipular isso aqui. Essa aqui foi a discussão na sala. Então, olha isso aqui. O mercado vem, troca estrutura, deixa em balas. Aqui pode uma venda com stop no topo. Alvo, liquidez, porque aqui o mercado vira. O mercado vira. Então, olha o que que rolou. A gente comentou justamente disso, ó. Tá vendo? O mercado segurando no imbalance, venda extremamente arriscada, tá? Não é uma venda que eu aconselho muito. O que que é o trade que eu aconselho? É esse aqui, ó. Ó, é esse aqui, ó. O mercado entrou, tomou liquidez, chegou no nosso imbalance. Tá vendo? Então, qual que, ó, olha que, nossa, olha que perfeito que ele fez aqui ainda, ó. O mercado veio, gerou a nossa acumulação e olha a barra de ignição que ele deu, jogando para dentro do imbalance. Eu quero acertar esse topo? Não, 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 não. Eu não quero acertar esse topo. Que eu quero? Eu quero fazer a movimentação contrária ali se ele trocar uma estrutura. Aqui é um cenário que eu posso cair para o M1. Olha aqui meu M1. Aqui você tinha dois cenários. Meu choque de M1, meu imbalance. Então você tinha a entrada no comecinho do imbalance, stop lá no fundinho,
joga alvo lá pro topo. Você tem 3 para um. Ou nos 5 minutos você tem o famoso inverse favorite gap. Olha aqui meu inverse favorite gap. Olha o mercado revertendo o meu favorite gap. O que que eu tenho que ir? Em vez de entrar aqui, entra na metade do inverse, stop lá no fundo e vem. Por que esse trade é bom? Porque eu estou a favor do meu movimento. Eu estou a favor do meu movimento. Vamos ver o que que rolou. Olha aqui. Ó, pegou meu trade, ficou baita acumulado. Mas o que que eu esperei? Eu esperei esse movimento aqui, ó. Vou até circular ele, ó. Que é meu movimento de manipulação. Que é o mercado vir muito forte para baixo, voltar para cima muito forte. Ou gerando um inverse fair value gap, ou uma troca de estrutura com fair value gap num tempo gráfico menor. Fez sentido? Fez sentido? Deixa eu ler as perguntas. Luiz, boa noite. Uma pergunta. Quando o mercado faz um movimento de livro com barra, imbalance, volume, eu sempre acho que é armadilha. Qual seria o correto pensar? Depende do seu viés. Se ele está te gerando uma barra bonitona contra seu viés, pode ser armadilha. Pode ser armadilha. Tipo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma armadilha, ó. Porque ele tá lindão aqui para bater uma venda, ó. Se você tá cego, sem viés. Se você tá sem viés, só dando zoomzão aqui, ó. Desse tamanho, e olhando isso aqui, cara, ele tá lindo para vender aqui, ó. Tá lindo. Liquidez aqui, fair value gap aqui, já manipulou fundo. Cara, ele tá lindo para vender, só que e teu viés? Olha esse embaixo, você não pode ignorar esse cara aqui. E aqui, ó, cambada vendendo. Ó a barra de ignição. Então é isso que vocês têm que pensar. Olha que a gente marcou a liquidez, ó, de LTA. Olha como ele jogou para baixo bonitão, manipulou mais uma vez aqui, tá? Porque aqui, se você jogar por 5 minutos, ele fez choque? Cara, no fechamento fez. Mas ele gerou imbalance? Não. Então calma, segura a onda. Deixa eu formar o imbalance. Olha o imbalance aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Olha onde ele segurou. Ó, ó que belezinha. E stopzinho bem protegido, aonde o mercado fez isso. Exatamente. Se você tem um imbalance, você não precisa de liquidez. Que é assim, normalmente na hora que está com imbalance é porque ele já manipulou alguma parada aqui. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Essa sacada? Cara, isso aqui muda o game, tá? E agora você começa a juntar isso com Killzones, você começa a juntar isso com Power of Three, que é a próxima aula que eu vou trazer para vocês. Cara, você vira uma máquina. Se você só usar isso, você consegue treinar usando SMC só usando isso. Power of Three, manipulação de sessão e liquidez. E tudo a favor do viés. Acabou, véio. Você treina só isso se você quiser. Você pega só essa parte do CMC, que não é só isso, mas você pega só isso e executa todo dia. Nem todo dia vai dar trade, óbvio, mas se você executar só isso, sua taxa de acerto vai lá para cima, seu payoff vai estar excelente. Cara, você tem saldo positivo, tá? Igual eu já mostrei para vocês em algumas contas aqui, tem a minha taxa de acerto média é de 42 a 48%. E a gente está sempre fechando positivo, mês a mês, igual eu abro o relatório com vocês todo santo dia na sala. Por quê? Payoff. Payoff. Fora, sem falar saúde emocional. Tanto que é mais fácil você treinar isso, tanto que é mais fácil você visualizar isso, do que às vezes você tá aqui, ó, no meio disso aqui, ó, tentando treinar isso aqui, ó, perdido, no meio da sessão aqui, ó, maluco, perdendo os cabelos, tentando aqui, ó, o que que o cara tá tentando fazer aqui, ó? Ele tá aqui, ó. Putz, manipulou topo. Aí ele tá aqui, ó. Nossa, candle de reversão. Ele vende nesse candle, stop aqui. Porra, tá tentando achar reversão, achando topo. Numa tendência que é de alta. É muito difícil acertar esse trade, galera. Parem de fazer esse tipo de trade. Esse trade que vocês vão ficar quebrando conta, quebrando cabeça. Olha aqui, depois toma uma barra dessa aqui, toma um slippage, uma derrapagem do caramba. Então, sim, tenta ir a favor do viés. Ah, mas Luiz já subiu demais. Cara, não tem isso pro mercado. Se macroeconomia tiver alinhada, não tem isso. Ai, já subiu demais. Cara, o mercado pode estourar aqui e continuar, cara. A gente viu muito bem isso. Vocês sabem que eu opero muito ouro. A gente viu claramente isso no ouro. Olha aqui, ó. Ah, mas subiu demais. Olha isso aqui. Ah, mas subiu demais. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E vai, nesse subiu demais, você não compra. Você fica esperando o mercado retornar aqui, ó. Aham. Tá chupando o dedo até hoje, ó. Em mercado máxima histórica, atrás de máxima histórica, atrás de máxima histórica. Ah, mas subiu demais, agora vai cair. Cara, você vai falar que vai cair?
Ora, que gráfico alinhar com macroeconomia também. Alinhou isso, você começa a bater venda. Não tenta bater venda achando topo. Deixa alinhar. Tipo, ó, o mercado começou agora com os movimentos legais, reverter fair value gaps e tudo, mas agora ele chegou numa liquidez muito interessante, que é essa liquidez aqui, né? Se a gente observar, o mercado chegou numa liquidez muito interessante. É que eu tô com o aqui, ó. Agora sim, ó. Vou pegar o diário aqui. Ó, deixa eu tirar só as killzones para não ficar muito poluído os estudos. Olha que interessante, onde o mercado veio e o mercado está nessa situação. Ele reverteu todo esse movimento. Isso significa que o mercado não vai manipular fundo? Não sei. A gente precisa ver. Tem espaço para o mercado manipular fundo e entrar aqui para os fair value gaps? Com certeza. E aí aqui ele começar a fazer o nosso Power of Three, por exemplo? Com certeza. Tá, com certeza. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Dúvidas, galera, dúvidas.